Posso até estar aflito, mas nunca. Posso até chorar, posso até sofrer, mas recompensada, e o meu Deus não falha, Ele não falha não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas recompensada, e o meu Deus não falha. Com muita alegria adore a Ele, exalte a Ele. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. O que é que vai acontecer? Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover nas tuas finanças, Ele vai prover na tua saúde, Ele vai prover nos teus planos, Ele vai prover na faculdade, Ele vai prover, Ele vai prover. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. Aleluia, aleluia. Olho para o alto, então tem o socorro, sim. Não vivo pela vista, a igreja adora ao Senhor. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, Deus proverá. Que coisa linda é a presença. Louvado seja o teu nome, Jesus. Recebe o louvor da tua igreja. Deus proverá. Agora diga assim com muita alegria: Deus proverá quando azeite, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Aleluia. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego
vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Aleluia, Ele vai prover na tua vida. Olho para o alto, então venho. Aleluia, Deus proverá, Deus proverá. Então Deus proverá. Aleluia, Ele vai prover na tua vida. Olho para o alto, então venho. Aleluia, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Aleluia, Ele vai prover na tua vida. Olho para o alto, então venho. Aleluia, Deus proverá, Deus proverá. Lucas. A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, que nos dão o prazer da sua audiência neste episódio especial do podcast Jesus Pode. E convidamos a você já ir compartilhando essa programação para edificar mais vidas através da nossa programação. Queremos saudar com a paz do Senhor, irmão Abner, que está aqui conosco. Paz do Senhor, irmão Lucas, paz do Senhor também aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Uma grande alegria estarmos aí mais uma vez em mais um episódio de Jesus Pode. E já, como o irmão Lucas disse, já pedimos para os irmãos irem compartilhando essa live aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam ser alcançadas, e creio que Deus tem grandes coisas para esse episódio. Aleluia, queremos cumprimentar com a paz do Senhor nosso irmão, amigo já de longa data aqui de episódios do podcast Jesus Pode, né? Num tema muito importante sobre a escatologia, que já esteve ministrando para nós e hoje vai estar dando continuidade, né? Então você já de antemão que está assistindo o episódio de hoje, nós te convidamos a assistir o episódio número 23 do episódio Jesus Pode, o irmão Gilson, que está aqui conosco, né? Encarregado da obra do Senhor, obreiro, né? E um grande teólogo também, que Deus tem levantado para fazer a diferença, né? É um prazer sempre lhe ouvir, irmão Gilson. Seja muito bem-vindo, paz do Senhor, irmão Gilson. Paz do Senhor, Lucas, paz do Senhor, Abner. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui, podendo dar continuidade ao assunto que nós falamos, que está aí no episódio 23, que foi ao ar no dia 19 de março. Então, nós queremos dar continuidade a esse assunto relacionado ao Tribunal de Cristo. E para mim é sempre uma alegria poder estar aqui, me sinto honrado. Confesso que não me sinto habilitado, capacitado por estar aqui, mas por graça, por bondade do Senhor, Ele nos concede essa oportunidade aqui. Muito obrigado. Amém, que bênção. Querido amigo ouvinte que nos dá o prazer da sua audiência, você que está assistindo pela plataforma do Facebook, nós te convidamos a compartilhar no modo público, né? Compartilhe, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe seu ali nos comentários e assim que possível nós estaremos respondendo para você, também você que está acompanhando pelo YouTube. Seja um inscrito do nosso canal AD Passo Fundo, né, oficial. Você pode ser um inscrito e ativar os sininhos para receber todas as notificações de episódios que estão sendo transmitidos ao vivo. Você também pode estar assistindo outros episódios, como foi mencionado já aqui, o episódio número 23, uma série de temas escatológicos. Já tivemos sobre o arrebatamento da igreja, tivemos um resumo também do Tribunal de Cristo, né? Tivemos também outro episódio importante sobre a grande tribulação e hoje não vai ser diferente. Vamos dar continuidade a esses episódios, né? O grande impacto que há na escatologia para nós, assembleianos, para você que tem convicção que foi chamado,
né, mas chamado a salvação. Então é um tema muito importante para nós estudarmos e sabermos o caminho que nós estamos seguindo e quem nos chamou. E os prenúncios dos últimos dias, como a palavra do Senhor nos orienta. Queremos saudar com a paz do Senhor o pastor Ângelo Zanfir, nosso pastor presidente, né, a irmã Tânia, sua esposa, aqui do campo de Passo Fundo, que Deus abençoe grandemente. Pastor Mauro Bonato, né, pastor do Distrito 1, né, tem uma grande referência aqui no podcast, porque nos deu todo o apoio para iniciarmos o podcast. E nós juntos já fizemos, nesse mês de maio, irmão Abner, né, irmão Gilson, 1 ano de podcast, né? Então são vários episódios que foram ao ar, vários temas, né? Temas bíblicos, temas de caráter, de cunho para nossa vida pessoal, tudo com base bíblica. E você pode estar assistindo, pode estar revendo, pode estar sendo edificado através da nossa programação. Quero saudar com a paz do Senhor minha esposa, também a irmã Nicole, que está acompanhando no nosso lar o podcast junto com o nosso filho, Theo, que Deus abençoe grandemente. Não quero me estender muito, irmão Abner, nós queremos ouvir o nosso convidado hoje. É verdade. Então, como o irmão Lucas já comentou, nós vamos dar continuidade ao assunto do último episódio com o irmão Gilson, né, o episódio 23, sobre o Tribunal de Cristo. E sem mais delongas, né, irmão Gilson, acho que podemos dar uma pincelada sobre o que o irmão falou no último episódio, né, até para os irmãos também relembrarem. Ok. E aí, dando continuidade aí no assunto, mas, por favor, fique à vontade. Vamos lá, então. Nós, no episódio anterior, nós falamos, então, sobre o assunto Tribunal de Cristo, que é o evento que se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Para os irmãos relembrarem, o arrebatamento da igreja acontece com Jesus vindo sobre as nuvens e o mundo não o verá. É o arrebatamento dos salvos. Existe uma pregação aí relacionada à segunda vinda do Senhor Jesus em glória, que é depois do período da grande tribulação. A vinda de Jesus para a igreja chama-se parousia, significa presença, mas não visível. Epifaneia, que é a palavra usada para o retorno de Cristo em glória, é visível. Ali todo olho o verá. Então são 2 eventos distintos que acontecem num período de 7 anos de diferença. Enquanto nestes 7 anos a igreja está na glória, participando do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, aqui na terra acontece a tribulação e a grande tribulação, que é o governo do anticristo. Nós estaremos na glória com o Senhor, e esse evento chamado Tribunal de Cristo acontece imediatamente após o arrebatamento, onde todos os salvos deverão comparecer ante o Tribunal de Cristo. Eu falei para os irmãos que não é um tribunal para julgamento, para salvação. É um tribunal para reconhecimento pelo trabalho, pela qualidade do trabalho feito para Deus. Na ocasião, nós falamos sobre os materiais que serão lançados no fogo representando as obras, que são feno, palha, madeira, pedras preciosas, prata e ouro. Esses 6 materiais serão lançados porque as nossas obras serão lançadas no fogo e representadas por esses 6 materiais. Palha, feno e madeira não resistem ao fogo. São as obras que não serão recompensadas. Mas pedras preciosas, prata e ouro resistem ao fogo. Destas obras, os salvos receberão galardão. Eu falei que pedras preciosas está relacionado ao Espírito Santo. São as obras que nós realizamos na total dependência do Espírito Santo. Prata fala da natureza de Cristo, fala de justificação. São as obras que nós realizamos em nome de Jesus. E o ouro fala da natureza divina, que serão as obras que serão manifestas através do ouro. São as obras que nós fizemos onde a glória foi dada a Deus. Total glorificação de Deus. Onde nós não aparecemos, nós não fomos reconhecidos, mas Deus foi reconhecido. Então, alguns irmãos perguntaram, e o que vai ser esse material, irmão Lucas, irmão Abner? Vai ser uma medalha, é um diadema, é um
Um troféu, o que é isso? A Bíblia menciona 5 coroas. São 5 coroas que nós receberemos do Senhor. Coroas que eu penso nós usaremos no período do milênio, porque nós viremos para reinar com Cristo. Então, a Bíblia é muito clara em relação a essas 5 coroas que nós receberemos do Senhor. A primeira delas é a coroa da vida, que será dada a todos aqueles que não abriram mão da sua fé e preferiram morrer pelo testemunho de Cristo. Aleluia. Isso está relacionado na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, e em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B do versículo. A coroa da vida é para os cristãos que foram fiéis até na hora da morte. Então vamos lembrar um pouco da igreja primitiva, aqueles irmãos que foram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões famintos, pelos cães ferozes, aqueles irmãos que foram incendiados nas praças, foram pendurados nos postes. Imagina, eles diziam assim, aquilo que Cristo ensinou para eles: nós somos a luz do mundo. Aí o que os romanos faziam? Vocês são a luz do mundo? Então vamos incendiar vocês aqui para iluminar a praça, aqui para iluminar a rua. Eles eram o sal da terra. Aí os romanos, então vamos dar uma comida salgada para os leões aí, para vocês negar a fé de vocês em Cristo. E ainda assim eles não negaram a sua fé. Então, para estes mártires, existe uma coroa chamada coroa da vida. Agora vamos pensar um pouco nos nossos dias, vamos trazer para o nosso tempo, porque há quem diga assim, mas isso foi a igreja primitiva, isso não existe mais. Existe. Tem países aí que estão invadindo igrejas e matando todo mundo. Um verdadeiro massacre. Pessoas que estão tendo a boca costurada, vocês viram isso? A boca costurada para não abrir a boca para falar de Jesus. Então, existem alguns lugares no mundo que já é praticamente impossível você declarar a sua fé. E aí vocês estão sendo mortos por causa da fé. A estes há uma coroa da vida. E vamos pensar um pouco em relação ao nosso país, que a gente pensa, né, que o Brasil está indo de mal a pior, mas pensa um pouco. Nós temos liberdade para glorificar, nós temos liberdade para ir agora, se a gente quer, ali na rua e fazer um culto ao ar livre. Nós temos liberdade de abrir a porta da igreja e fazer o culto quantas horas a gente quiser. E ninguém nos incomoda, ninguém vem mandar fechar a igreja. Nós temos um céu aberto no nosso país. Mas tem países aí que o pessoal não pode mais fazer culto. Não pode se ter um exemplar da Bíblia. Hoje eu tenho mais de 25 Bíblias em casa. Mas tem países que não pode, que a Bíblia chega só através da memória dos missionários. Porque não se pode ter um exemplar da Bíblia. Então, as pessoas estão sendo mortas pelo testemunho de Jesus. Igualzinho à igreja primitiva. E eu quero falar um pouco sobre essa liberdade de expressar a nossa fé que a gente tem e que a gente não valoriza muitas vezes. Porque a nossa fé, ela muitas vezes não passa do ponto de vista do pensamento positivo. Né? É a fé da conquista, é a fé do carro novo, da casa nova. E a fé destes homens da Bíblia, dos homens da igreja primitiva, da igreja como um todo, do primeiro século, ela era manifestada pela disposição de morrer pelo testemunho de Jesus. Então eles não conquistavam nada, eles perdiam, eles renunciavam, e a fé não era abalada. Nós hoje temos fé por aquilo que Jesus pode nos dar. Mas estes homens morreram por causa da sua fé e não negaram a sua fé. A estes homens existe uma coroa da vida, porque sofreram por amor de Cristo. Nós precisamos urgentemente rever a nossa caminhada, rever a nossa fé. E digo isso, Abner, Lucas, porque a gente percebe andando por aí pessoas que abandonaram a sua fé, abandonaram a caminhada,
por conta de uma palavra que alguém proferiu, de um olhar que alguém proferiu. Pessoas que abandonaram a congregação porque não receberam uma oportunidade. Olha o nível dessa fé. Que não suportou um olhar atravessado, não suportou uma frase maldita por um irmão. Esses mártires suportaram as perseguições, as arenas, os coliseus, e não negaram a sua fé. Continuaram marchando porque eles sabiam que havia uma recompensa, que havia um destino, e nós estamos perdendo essa percepção. Abandonamos a fé por qualquer coisa, trocamos a fé. O que nós somos melhor que Judas? O que nós somos melhor que Pedro, que negou o Senhor 3 vezes? Nós o trocamos muitas vezes. Eu vejo jovens trocando a presença de Jesus por uma mensagem, por uma foto, por um bate-papo, por uma festa, por uma dose. Nós temos trocado, Senhor. Mas nós precisamos rever a nossa fé. Nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo e servir a Deus com uma fé alicerçada na rocha que é Jesus. Uma fé alicerçada na rocha, ela não se abala por qualquer coisa. Não é qualquer vento que derruba. Não é qualquer vento de doutrina que derruba a nossa fé. Nós precisamos rever isso. Então, aparece aí a primeira coroa. E nós precisamos voltar a pregar sobre isso. Nós precisamos voltar a ensinar a igreja sobre esse tema, né? Sobre o céu, sobre o arrebatamento, sobre as bodas do Cordeiro. Eu parabenizo vocês, meus irmãos, por estarem disponibilizando esse tempo para falarmos sobre esse assunto, porque é um assunto que não está na moda, definitivamente não. As pessoas estão buscando uma mensagem que massageia o ego, que não confronta, que não leva ao arrependimento. Os expositores estão buscando um discurso palatável para agradar ouvintes, para ser convidado novamente. Ou seja, se tu não agradar o povo, não volta mais aqui. Então vamos pregar aí uma mensagem light, coaching, né? Nada contra a profissão coaching, necessária, importante, mas não fala que isso é evangelho. Que o evangelho transforma, e transforma a partir do confronto, que gera mudança de vida. E se o evangelho não nos confrontar para a mudança, não é evangelho. O evangelho muda a nossa vida. Então, tá fora de moda essa palavra aí. A gente prefere ouvir o CPF sendo mencionado, a placa do carro, o CNPJ. Me explica, Lucas, o que muda a vida de uma pessoa? Ter o seu CPF revelado, o número de CPF. O que implica em mudança? Nenhuma. Mas uma palavra que fala do arrebatamento, do arrependimento, da eternidade, gera confronto e mudança. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Qual é o pensamento de vocês em relação a isso? Fala aí para o povo escutar, Lucas. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Nós percebemos que há, na verdade, né, irmão Gilson, no Abner, que está aqui também conosco, você que está acompanhando o podcast da sua casa, ou talvez até no seu trabalho, que nós temos que voltar ao princípio, onde tudo começou, né? Rever os nossos valores, né? Os tempos são novos, né? Mas os princípios são os mesmos, né? Então nós estamos num tempo, num século diferente, onde a dinâmica do sistema do mundo está diferente, mas os princípios que nós temos baseados na palavra do Senhor são os mesmos, e que devem nortear a nossa caminhada de fé, devem nortear a nossa salvação, para nós aguardarmos do Senhor não algo para desfrutarmos aqui na terra, mas uma eternidade que a nós está preparada. E muitos estão preocupados, né, irmão Gilson, como o irmão bem colocava, com as bênçãos terrenas. E é muito bom, nós não estamos contrariando, mas você não pode só pensar nas coisas daqui, tem que pensar nas coisas do alto, né? O próprio Jesus vai dizer, buscar primeiro as coisas dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que o pessoal hoje, os irmãos, nós percebemos que num contexto geral, acabam perseguindo
mensagens que são doces, mensagens que não produzem frutos dignos de arrependimento, como o próprio João Batista vinha falando, né? O João Batista não tinha uma mensagem doce, muito pelo contrário, ele dizia arrependei-vos, porque é chegado a era vindoura. Então nós sabemos que nós como cristãos não é de bênção em bênção, mas é às vezes de provação em provação, mas também de glória em glória, da parte do Senhor, né, irmãos? Então nós temos que retornar a alguns princípios, e são valores que nós já sabemos, mas acabam que estão muitas vezes esquecidos ou adormecidos dentro da gente. Não é nada que a gente não saiba, porque quando nós aceitamos Cristo, que somos transformados, temos um caráter transformado, nós somos aquele primeiro amor, nós vamos buscando. Só que parece que muitos esqueceram desse primeiro amor, né? Muitos outrora entregavam sua vida como os cristãos primitivos, hoje eles choveu, não veio para a igreja. Trocam a presença do Senhor por coisas fúteis, coisas momentâneas, e esquecem que nós não estamos plantando para colher aqui, nós estamos plantando aqui para colher na glória, né? Acho que é o maior desafio nosso, né, irmão Abner? E esse assunto da escatologia, ele é importante também, como o irmão Gilson falou, não é um assunto que está na moda, não é um assunto muito falado, mas é importante a gente discutir, né, esse assunto, porque a gente tem que saber para onde a gente vai, né? Porque a gente vai perguntar para algum cristão, né? Para onde vai falar, a gente vai para o céu, mas eu pelo menos acho que é uma resposta muito rasa, né? Perto do que é realmente a glória, do que é o céu realmente. Então é um assunto de extrema importância, e os irmãos também que estão assistindo, existem vários conteúdos bons na internet, né? Existem materiais, existem vídeos, então a gente incentiva os irmãos a irem atrás, né? Porque a gente vê que muito das pregações hoje de pastores virou meio que um comércio, né? Eles querem falar o que o povo quer ouvir, mas a gente tem que falar o que tá na Bíblia, né? Interessante que o Abner tá falando, porque tem a ver com a próxima coroa que eu vou falar, que é uma coroa reservada justamente aos apacentadores, aos obreiros da casa do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, vai falar da coroa de glória. É uma coroa prometida justamente aos obreiros que apacentaram o rebanho segundo as ordens do Senhor. E obedecer às ordens do Senhor é pregar a verdade. Não é fazer massagem no ego, é pregar a Bíblia. Você estava comentando sobre esse conteúdo que o povo busca de doce, essa mensagem palatável. Mas a Bíblia, ela, desde a queda do homem no jardim, o tema da Bíblia é arrependimento. Todos os movimentos de Deus a partir da queda do homem é para gerar arrependimento. Todos, sem exceção. Os profetas que profetizavam em nome de Deus era para fazer o povo se voltar para Deus, arrepender-se dos pecados, para se voltar para Deus. E o povo continuou na idolatria, continuou no paganismo, continuou no pecado. Aí tem um período aí de 410 anos de silêncio de Deus, sem profecia, sem visão, sem ninguém, nenhum pregador no cenário bíblico, mais de 400 anos. Porque o povo não se arrependeu. E aí surge o João Batista, pregando no deserto da Judéia, esquisito. Esquisito porque ele, pela lógica, tinha que estar no templo em Jerusalém, mas está no deserto, vestido com pele de camelo, pregando uma mensagem que, como tu bem disseste, uma mensagem dura. E a mensagem é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aí vinham multidões para ouvir o João. Multidões, não é uma multidão, são várias multidões que vinham para o deserto. Se é deserto, não tem cadeira estofada, não tem ar-condicionado, não tem bebedouro com água ambiente e água gelada, não tem nada disso, é deserto. E vinham para ouvir, para serem confrontadas pelo João. A mensagem do João é uma mensagem de ataque. Raça de víbora, bando de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão aqui para fingir que não tem pecado, mas eu estou aqui para denunciar o pecado de vocês. Olha a mensagem do João. Mas aí Jesus fala dele: ninguém é maior que João.
Ninguém pode ser comparado a ele. Nenhum nascido de mulher pode ser comparado a João Batista. Um pastor, um líder que abandonou os holofotes do templo em Jerusalém para vir pregar a verdade no deserto. Então, eu quero crer que nós temos ainda, nos nossos dias, pastores como João, o Batista, que, a despeito das situações, prefere nem que esteja passando no deserto pregar a verdade. E aí, Jesus surge no cenário. E a primeira pregação de Jesus, adivinha qual é? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Onde que mudou? Que época mudou o tema da Bíblia? Continua sendo arrependimento. Quer mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e a igreja primitiva foi cheia de poder. O Pedro, pentecostal, cheio de poder, sai para fora para pregar. E a primeira frase que o Pedro fala é: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para remissão de pecados. Então, os profetas pregaram, profetizaram, João Batista pregou, Jesus pregou, os apóstolos pregaram. Por que a gente não prega? Então, a estes obreiros que apacentam o povo com amor, e apacentar com amor não significa passar a mão em tudo. Porque a mensagem do arrependimento é a manifestação plena do amor de Deus. Por que é a manifestação plena do amor de Deus? Porque o arrependimento gera mudança, santificação, que gera salvação. E Deus não tem o prazer que ninguém se perca. Então, Deus, falando de arrependimento, é a manifestação plena do amor de Deus. E a estes obreiros que, às vezes, abrem mão da própria felicidade, pelo bem-estar do rebanho, pelo cuidado do rebanho, a estes tem uma coroa chamada coroa de glória. João Batista abriu mão de Jerusalém, do templo, e foi para o Jordão preparar o caminho. Perguntaram para ele, Lucas: tu é o profeta? Tu é o cara, aquele semelhante a Moisés? Eu sou só a voz. O homem está vindo aí. Eu não sou digno de desatar e carregar a sandália dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, há uma coroa de glória reservada aos pastores, obreiros que cuidaram do rebanho, que prepararam o rebanho para a chegada do rei. Ou seja, nós estamos na posição de apacentadores, nós que lideramos igrejas, que cuidamos de igreja, como esteve João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Nós estamos aqui preparando o povo. Podcast Jesus Pode estar aqui preparando o povo. Nós somos a voz, preparando esse povo para encontrar com Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência aí. Essa coroa de glória que será dada a todos os obreiros. Existe uma outra coroa chamada coroa da justiça. Ela está mencionada em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. E essa coroa pertence a todos que anseiam a vinda do Senhor, que anelam pela vinda de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, bem séria. Outro dia eu ouvi uma irmã, ela estava pregando, dando um testemunho, e eu ouvi a frase: ainda bem que Jesus não veio, eu não quero que ele venha agora, porque os meus filhos estão fora da igreja. Dividiu opiniões, porque uma mãe preocupada com a salvação dos filhos, mas a preocupação com a salvação dos filhos maior do que o anseio pelo retorno de Jesus. Veja bem, se nós fizéssemos hoje um plebiscito dentro da igreja, para que os irmãos votassem, você quer que Jesus venha agora ou quer que ele espere um pouco? Me digam o que ia ganhar. Vocês têm dúvida acerca do resultado? Eu não tenho dúvida nenhuma
espera um pouco, Jesus. Espera, não volta agora. E sob a melhor das explicações, por exemplo, eu quero concluir minha faculdade, é bênção. Eu quero casar, bênção. Eu quero que o meu marido se converta, bênção. Quero que meus filhos voltem. Eu quero trabalhar, eu quero fazer algo para Jesus, não volta agora. Então, aparentemente é uma boa desculpa, mas não. Porque o crente que tem convicção da salvação, ele anseia pela volta de Jesus. A despeito de qualquer coisa. Uma noiva que ama o seu noivo, ela não se atreve a pedir que o noivo adie o casamento. Ela diz como a morena de Cantares, vem depressa, amado meu. Ela diz como o apóstolo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos anelar, ansiar, desejar pela vinda do Senhor Jesus, porque essa é a única certeza de que nós receberemos refrigério, descanso. Então existe uma coroa chamada coroa da justiça, reservada para aqueles que anseiam a volta de Jesus, anelam pela vinda de Jesus. Olha que lindo isso, Lucas. Vocês conhecem alguém que, não vamos mencionar o nome deles aqui, mas vocês conhecem alguém que pensa dessa forma? Que diz assim, não é bom que venha agora. Outrora, irmão Gilson, compartilhando, né? Conversando com uma irmã, e ela falou assim, não, criada na igreja, né? Uma irmã criada na igreja já com uma certa idade, irmão Abner. Não era uma jovenzinha, já era uma jovem senhora, vamos dizer assim. Ela me contando, né? Nós falamos sobre acerca da vinda de Cristo, né? Que nós esperamos ansiosos. E ela me compartilhava o sentimento que ela falou assim, quando eu era pequena, eu dizia assim, Senhor, não volta até eu ficar de maior e casar. Daí eu casei, eu orava assim, Senhor, não volta até eu, pelo menos eu ter filhos e criá-los, né? Daí agora a oração dela, Senhor, não volta agora porque eu quero criar meus netos. Então a gente está sempre adiando. Mas perceba que daí, onde é que está o nosso coração? Né? Aonde está o nosso coração? Será que é, de fato, a estar com Cristo ou é estar aqui? Muitos estão confortáveis, numa casa boa, com um carro bom, né? Talvez num patamar de vida estável, né? E está confortável. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é confronto, o evangelho, santidade sem renúncia não tem. Eu penso que é um casamento. Para nós termos a santidade, para podermos ver Cristo, né? Tem que haver renúncia. E a renúncia dos nossos próprios desejos carnais. Nossos desejos, às vezes até ambições profissionais. Nós vemos tantos missionários que abdicam de todos os projetos que tinham até então para viver os planos do Senhor. Sim. Se entregar, gastar e deixar-se gastar pela obra de Cristo. Né? Eu atribuo um pouco desse sentimento que as pessoas têm e a não expectativa, o não anseio pela volta do Senhor Jesus por falta de conhecimento. Como o Abner falou, precisa ser pregado, porque o povo precisa conhecer isso aí. Porque quando você conhece, tu percebe que nada aqui se compara com a glória. Paulo disse, eu estou certo que essas momentâneas provações não se comparam com a glória que nos está reservada. O próprio Paulo disse, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que para mim é muito melhor. O que Paulo sabia que nós não sabemos? O que ele viu que nós não vimos, que fez ele ter esse sentimento, eu prefiro morrer. Ali, partir é morrer. Prefiro partir e estar com Cristo, que para mim é muito melhor. Paulo sabia que o que há no céu, o que há na eternidade, não se compara com o que há aqui. E nós precisamos tirar o olho daqui e mirar na glória. É para lá que a gente vai, o nosso destino final é lá. Não termina aqui. Então nós estamos olhando as coisas daqui e esquecemos de olhar para cima. Paulo sabia. Sabia tanto que um dia ele disse, eu conheço um homem, falando dele mesmo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis.
inefáveis ali, ele viu coisas que ao humano está proibido falar. É impossível mencionar aquilo que Paulo viu, mas aquilo que ele viu fez ele dizer: eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, tudo que eu conhecia, que eu considerava de valor, virou esterco. Agora, a partir da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele conheceu Jesus de uma forma que tudo virou perda. Por quê? Porque isso que ele viu, isso que ele conheceu de Cristo, fez com que todas as outras coisas se tornassem menos importantes. Aí é o ponto deles: eu tenho vontade de partir e estar com Cristo. Quem é de nós que tem vontade de morrer hoje? Vejam a diferença de uma compreensão e para outra compreensão. Nós precisamos voltar a falar da eternidade. Nós precisamos voltar a olhar para o céu. Um dia eu falava com alguém e esse alguém me disse: não me vá pregar aí no culto público sobre arrebatamento da igreja e besta que sobe do mar e besta que vem na terra, que espanta o povo. Então, se dentro das lideranças tem ainda pessoas com esse pensamento, isso reflete no povo, entendeu? Então, eu nunca mais voltei lá naquela cidade, nunca mais voltei naquela igreja, porque nós precisamos voltar a falar sobre isso, nós precisamos falar as verdades bíblicas. Vamos perder gente? Não sei. Talvez sim, porque a palavra diz: não vão suportar. Não vão suportar. Mas naquele dia eu não posso ser cobrado por algo que eu deixei de falar. Vocês sabiam, Lucas e Abner, que nós vamos ser julgados pela mensagem que nós pregamos e pelo aquilo que deixamos de pregar? Ou seja, não basta somente pregar a verdade. Tem que pregar toda a verdade. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele fala assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, eu não posso pregar uma parte e omitir outra parte. Então, a estes apacentadores, a esses pregadores que cuidam do rebanho e que pregam a verdade, há uma coroa reservada, guardada, chamada a coroa da justiça. A gente precisa ter esse anseio, né, da volta de Cristo, porque, como o irmão Lucas comentou, parece que as pessoas têm mais vontade de estar aqui do que estar no céu, né? Que, claro, temos que ter objetivos na vida, né? Temos que ter objetivos, como o irmão Lucas falou ali, da irmã que queria criar os filhos, enfim, criar os netos. Isso é muito bom. Só que isso não pode estar acima da vontade de estar no céu, né? Porque, por mais que sejam coisas boas, a gente tem muitas coisas ruins, temos muita perseguição, né, nos nossos dias. E então a gente não pode botar isso acima de querer estar no céu, né? Não faz nem sentido, na verdade. Se nós observarmos, a Bíblia é rica em detalhes de personagens que nos apontam isso, né? Nós observamos a própria vida de Salomão. Salomão, vamos dizer, seria o nosso Elon Musk do século XXI. Até mais, eu acho. Então nós vemos que, perceba que ele escreve o livro do Eclesiastes e ele se debruça sobre uma angústia. Percebo que é um livro que ele fala sobre uma angústia, porque ele usufruiu toda a vida dele, né? Tinha todas as riquezas possíveis. Talvez ele experimentou tudo o que o paladar dele desejava, todos os sentimentos amorosos que ele poderia usufruir, ele teve, né? Porque a Bíblia é muito clara nisso, as riquezas que ele possuía, né? E ele escreve isso olhando para sua vida, né? Pensou que ele está agora olhando num retrovisor e diz assim: vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é muito bom, mas não passa de vaidade. E nós estamos preocupados muito mais com as coisas que nós estamos vivendo aqui embaixo do sol do que as coisas que estão em cima do sol. E eu não estou falando sobre astrologia. Estamos falando de céu. Estamos falando de uma eternidade. É lindo isso. Alguém já disse, né, que o Salomão,
O Cantares é o Salomão jovem, cheio de vigor e força, escrevendo coisas extraordinárias. O Provérbios é o Salomão maduro, dando conselhos. E o Eclesiastes, um Salomão cansado, que diz assim, vaidade por vaidade, tudo é vaidade e tem mais. Lembre do Criador de vocês no dia da mocidade, antes que cheguem os maus dias, e que tu diga, não tenha neles contentamento. Meus irmãos, existe uma quarta coroa, chamada coroa incorruptível. Essa coroa está mencionada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, e é para aqueles que venceram os próprios desejos, a própria carne. É para aqueles irmãos que abriram mão de pecar para agradar o Senhor, não se contaminaram com as corrupções que há no mundo. Aleluia. Para estes há uma coroa chamada coroa incorruptível. Aquela pessoa que abriu mão do pecado, venceu o pecado. Não significa que não foi tentado. Não significa que não desejou. Veio a tentação, veio o desejo, mas abriu mão, venceu aquilo para agradar o Senhor, para não entristecer o Espírito Santo, para não perder a presença de Deus. A estes há uma coroa chamada coroa incorruptível. E tem gente trocando essa coroa. Tem gente trocando essa coroa por prazeres, por momentos, por minutos de prazer. Tem gente trocando esse tesouro e essa coroa incorruptível por coisas falíveis, cabáveis, temporais, triviais, fúteis, que está na tua mão hoje e amanhã se esvai, se termina. Mas há uma coroa incorruptível. Esse tesouro, traça não corrói, ferrugem não corrói. Essa coroa não se desfaz, não se desmancha. E ela será entregue a todos aqueles que venceram os próprios desejos, que abriram mão de pecar para não perder a presença de Deus na sua vida. Olha que lindo isso. E existe ainda uma quinta coroa, que é a chamada coroa da alegria. Ela está mencionada na primeira carta de Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 19 a 20, e essa coroa será entregue a todos os ganhadores de almas, os que amam ganhar almas. A coroa da alegria. Por quê? Porque não existe maior alegria do que você apresentar uma alma a Cristo. A estes evangelizadores, discipuladores, que amam ganhar almas, que sabem o valor de uma alma, diz a palavra, receberão do Senhor uma coroa de alegria. Veja bem, aqueles homens da história que levaram milhares de pessoas a Jesus, receberão essa coroa. Vamos mencionar aqui John Wesley, Dwight Lyman Moody, Billy Graham. Olha esses homens que vão receber do Senhor. Mas quer saber, Lucas? Tem aqui na nossa igreja o irmão Julinho, o irmão João, o irmão Virgílio, esses homens, irmão Noé, os evangelistas veteranos da nossa igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Que ganharam almas, que amam almas. Outro dia eu estava falando com o irmão Noé, num caderno, mais de 3.000 nomes que ele levou Jesus no hospital. Mais de 3.000 nomes. Que ele foi lá dentro do hospital apresentar Jesus por amor a essas almas. Ah, para esses homens há uma coroa da alegria, porque amaram ganhar almas para Jesus. Então, o mesmo galardão de Wesley, o mesmo galardão de Billy Graham, o irmão Virgílio, o irmão Noé, o irmão Julinho, o irmão João, nossos evangelistas aqui da igreja, que anseiam pela pregação evangelística, que levam essa mensagem, que não perdem oportunidade. Não perdem oportunidade. Outro dia eu vi um deles aqui no plantão da nossa igreja. Chega uma pessoa ali para buscar um alimento,
alguma coisa, enquanto a gente vai preparar o alimento, ele, palavra, não perde a oportunidade, porque quer ver aquela pessoa aceitando Jesus. Então, para esses, há uma coroa de alegria. Glória a Deus. Nós receberemos do Senhor a recompensa. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena servir a Jesus, vale a pena permanecer firme e fazendo as coisas para Ele, para a glória dEle, e ansiando, anelando a glória, a eternidade. Nada se compara ao céu. Nenhum prazer, nenhuma alegria aqui se compara ao céu. O céu é melhor. O céu é melhor do que qualquer coisa. Após esse tribunal de Cristo, a igreja será conduzida às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento do Cordeiro com a noiva, que é a igreja. A grande ceia. O anfitrião é o próprio Deus. Seremos conduzidos à presença. Seremos conduzidos à sala do banquete, onde participaremos da grande ceia do Senhor. Sabe qual é a relação que há, Lucas, as bodas do Cordeiro com a ceia que a gente participa hoje? Que eu vejo pessoas participando da ceia sem sequer acreditar nas bodas do Cordeiro. E isso é um contrassenso total. Porque a ceia do Senhor na igreja, essa que a gente participa uma vez por mês, é uma prefiguração das bodas do Cordeiro. Então participar da ceia aqui, sem acreditar que nós vamos participar das bodas lá, é um contrassenso total. É um dos propósitos da ceia, é fazer menção dessas bodas que vai acontecer na eternidade. A diferença é que hoje os obreiros servem, mas naquele dia o próprio Cordeiro vai nos servir a ceia. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E nós vamos participar da mesa com Ele. Nós o veremos como Ele é. E hoje já é tão interessante, né? A gente sente a presença de Deus e o poder de Deus. A gente chora, a gente levanta as mãos, a gente pula. Tem uns que deitam, tem uns que caem de joelhos. E é por fé. Tu imagina aquele dia, por vista. Nós o veremos como Ele é. E nós descobri que nós não sabíamos metade. Nada, que não nos contaram exatamente como Ele é, o quão poderoso, o quão lindo Ele é. Aí a adoração vai se tornar interessante. Não sei se nós vamos poder pular, se nós vamos querer chorar, mas eu sei que vai ser interessante. Porque, então, a fé, o motivo da nossa fé vai ter finalizado. Um dia eu ouvi uma pregação do nosso pastor Ângelo falando sobre o fim da nossa fé. Quando que vai terminar? É nesse momento. Quando nós vermos Ele, então a fé se termina, então é por vista. Nós o veremos, nós o louvaremos, nós estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Eu anelo esse dia, eu espero por esse dia. E enquanto Jesus me der força, enquanto Ele me der saúde, eu quero pregar onde Ele me mandar sobre esse céu, sobre essa eternidade que nós podemos passar com Jesus ou sem Ele. Depende de um posicionamento nosso aqui. Todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador e Senhor, que tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estes entrarão na cidade pelas portas. É esse dia que nós estamos aguardando. E nós nos reconheceremos. Aleluia. Nós vamos dizer, valeu a pena, Lucas, valeu a pena, Abner. Valeu a pena. Alguém disse que nós não vamos se reconhecer. Eu não vou para um céu que eu sou mais ignorante do que aqui na terra. Nós vamos nos reconhecer. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento, ele usa um termo: os mortos que morreram em Cristo serão arrebatados, depois nós, os que ficarmos vivos. Olha a perspectiva de Paulo. Depois nós, os que estivermos vivos. Ele tinha
o anseio que Jesus voltasse ainda nos dias dele. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. Esse juntamente indica reencontro. Eu só posso reencontrar quem um dia eu já encontrei. Então, reencontro, nós nos reconheceremos e viveremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado por essa oportunidade, meus irmãos. Obrigado por me permitirem estar aqui. Volto a dizer, não me sinto habilitado, totalmente capacitado, mas por graça e bondade do Senhor, Ele nos permite estar aqui. E eu fiz isso com muita alegria no meu coração. E sempre à disposição de vocês. Amém. É algo grandioso, né, irmão Jesus, o que o irmão falou, porque muitas vezes a gente não tem noção, né, a gente comentou que não é muito falado, a gente não tem noção do que é isso, né? A gente não tem noção, e eu acho que a gente nunca vai ter, a gente só vai ter realmente quando chegar lá, né, até o momento é só uma ideia, né, mas realmente é algo grandioso e principalmente o fato de que Jesus vai nos servir, né, que a gente vive uma vida inteira servindo a Jesus, né, servindo a Cristo, e quando a gente chega lá vai inverter, né? Vai ser Meu Jesus nos servindo. Glória a Deus. É algo lindo. E perceba, irmão, como foi falado aqui, será que nós estamos, se Jesus voltasse hoje para nós estaríamos preparados a estar aptos com Ele? A sermos servidos por Ele? As nossas obras passariam pelo teste do fogo? Será que nós receberíamos qual coroa? Então eu te convido nesse momento a você fazer uma reflexão da tua vida, como está ela com Cristo. Será que nós estamos buscando e nos fadigando nas coisas terrenas? Ou nós estamos buscando e investindo aqui para colher ali na eternidade? É um desafio nosso como cristãos, quanto aqueles que amam a palavra do Senhor, mas que principalmente anelam estar um dia com Ele, a estar nas mansões celestiais, como a Bíblia tem nos falado. Irmão, é algo lindo, é algo que o nosso olho humano talvez não consegue contemplar. Nós tentamos associar com as melhores riquezas, ou as maiores riquezas terrenas, mas a gente não consegue vincular isso. A gente associa por aquilo que nós vemos, mas há algo que nós não vemos e que contemplaremos somente se estivermos salvos com Ele, se estivermos com Cristo na glória. E enquanto aqui estará na grande tribulação, nós estaremos lá em cima com Ele. Amém. Irmão Abner, estamos Amém. chegando ao termo do nosso podcast, né? Estamos chegando no final, meus irmãos. Queremos agradecer ao irmão Gilson mais uma vez por aceitar mais uma entrevista, né? A gente sabe que esse assunto ele é muito amplo, né? Muito abrangente. Então, creio que teremos outras oportunidades, né, irmão Gilson? Amém. Desse assunto e de outros assuntos também. Creio que teremos outras oportunidades com o irmão aqui. Então, nós agradecemos a disponibilidade. Sabemos que é corrido, né? A rotina ali, mas o irmão Gilson sempre que pode estar aqui conosco. Então, agradecemos. Amém. E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família também. E também agradecer ao irmão Lucas aí pela companhia. E Deus abençoe também nossos irmãos. Amém, queridos amigos. Nós estamos então encerrando o nosso podcast. Queremos reforçar alguns recursos para você que está acompanhando. Louvamos a Deus pela tua vida, você estar assistindo esse podcast. Convidamos a compartilhar, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no WhatsApp. Mande esse podcast para mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Nós estamos aqui lançando a rede. Nós não sabemos, né, quem vai ouvir. Nós não sabemos. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado. Mas nós temos um grande trabalho, que é anunciar as boas novas de Cristo. Então você é nosso convidado a compartilhar, né, essa programação através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Se inscreva no nosso Instagram, né, Jesus Pode Oficial. Temos o TikTok com alguns cortes, irmão Gilson, que muitas vezes a pessoa não tem tempo de assistir na íntegra, mas consegue assistir na brevidade dos dias ali durante o seu trabalho, intervalos, pode assistir o podcast. Aí do seu lado direito da tela você está vendo um QR Code. Esse QR Code é uma chave Pix, tem o CNPJ da igreja. Você que deseja abençoar a obra do Senhor, a obra missionária, você pode estar fazendo, apontando seu celular, sua câmera do seu celular para esse QR Code, ou digitando o CNPJ e abençoando com uma oferta missionária e voluntária. Então lembre-se de, quando for fazer o Pix, queridos irmãos, de botar na identificação na descrição que é oferta missionária, né? Você pode até mencionar o Jesus Pode, pois nós estamos aqui fazendo esse podcast, nós não somos assalariados, nós estamos fazendo de forma espontânea e de forma voluntária,
mas há um grande campo missionário que precisa de manutenção, que precisa de mantimentos, de condições. A Assembleia de Deus em Passo Fundo aqui tem enviado missionários, né? Você bem assistiu no episódio número 29, o irmão Moacir, a irmã Márcia, que estarão indo, se dispondo ao Senegal, e dentre eles nós temos aproximadamente 22 missionários com suas famílias que estão na obra, como o irmão Gilson tem falado aqui, que estão se gastando, deixando-se gastar a sua vida por amor do Evangelho. Então você pode fazer de 3 formas: orando, indo ou contribuindo. Que Deus abençoe a sua vida. Irmão Gilson, vamos pedir para que o irmão conduza a nós uma oração. Estaremos encerrando nosso podcast e de pronto agradecemos e convidamos a você. Séries de episódios escatológicos estaremos deixando no nosso canal do YouTube. O irmão Gilson, o irmão Jadiel Coutinho, o pastor também André Raz. Uma série especial de escatologia para você ser edificado e abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Quero convidar todos os nossos ouvintes, espectadores, para orarmos nesse momento. E se você puder, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos ao final desse episódio. Pela tua graça, pela tua bondade, e nós aqui podemos sentir a sua presença. E eu te peço, Pai, que esse irmão, essa irmã que nos ouve agora, que nos assiste agora, que eles também possam sentir, Senhor, essa presença gloriosa, essa presença viva, essa mão sobre o coração, Senhor. Esse coração é o centro das emoções dessa pessoa, o lugar que o Senhor habita. E esse coração tem muitas petições, e eu intercedo por cada uma delas nesse momento. Pai, eu oro para que o amigo, o Espírito Santo, confirme essas verdades nesse coração. Não deixa, Senhor, que percamos a percepção da glória, da eternidade e nos apeguemos a coisas aqui, Senhor. Nós não estamos aliançados com coisas, a nossa aliança é com o Senhor. O Senhor que virá para nos buscar e nós estaremos contigo, Senhor. Não deixa que percamos a nossa salvação por circunstâncias, por prazeres, mas que possamos viver uma vida que glorifique, exalte o Senhor, que te agrade. Uma vida de santificação, de separação do pecado, para que um dia possamos ver o Senhor. Eu oro intercedendo pela nossa igreja na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, sobre a igreja no Brasil. Nós ansiamos por um grande e poderoso avivamento prometido pelo Senhor. E nesse momento, Pai, em concordância na nossa oração, nós pedimos, faz através de nós. O que fores fazer, Senhor, faz conosco. Usa-nos nesse tempo, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, para a honra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome do Senhor Jesus.